Hoje, como eu disse no início da missa, o nosso tema é sobre Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. Então, de onde veio esta origem de Nossa Senhora do Carmo e também do escapulário? É uma história muito bonita, tem muitos detalhes, mas eu quero aqui me fixar naquilo que acredito que seja o mais importante desta espiritualidade. É interessante que vocês saibam que a Ordem do Carmelo possui 3 pilares muito importantes da sua espiritualidade. O primeiro é viver em obséquio de Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima, que é o segundo. E o terceiro é viver no espírito do profeta Elias, no seu ardor para proclamar a palavra de Deus. Então vejam bem, amados irmãos, o que significa este viver em obséquio. Nós estamos falando aqui um pouquinho daquilo que é uma mentalidade do 13º século. O que significava viver em obséquio de alguém? Nós estamos falando aqui de uma mentalidade do tempo do feudalismo, onde se existia um senhor, e este senhor era como que o responsável de um povoado. E essas pessoas viviam em obséquio desse senhor, ou seja, aceitava as suas leis, aceitava também os seus impostos, e quando precisava defender aquele senhor, eles defendiam. Então vejam bem, esta ideia também entrou dentro da espiritualidade, em particular de alguns cristãos que diziam: nós queremos viver em obséquio sim, mas não de um homem mortal. Nós queremos viver em obséquio daquele que é o verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Veja bem, e esta espiritualidade entra dentro daqueles monges que habitavam o Monte Carmelo. Eles diziam: queremos viver a serviço do verdadeiro Senhor, aquele que é o Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Senhor. E eles diziam: onde existem pessoas que servem ao Senhor, ali o reino de Deus se expande. E era assim que deveria ser, de pessoas que realmente se colocam ao serviço do Senhor. Então veja que interessante, este primeiro pilar de viver em obséquio de Jesus Cristo possuía também aquela que era o grande modelo do serviço do Senhor. Quem nessa terra foi a grande discípula e a grande serva do Senhor? Com certeza foi a Virgem Maria. Então vejam bem, no Monte Carmelo, aqueles primeiros eremitas, eles edificaram uma capela, e nessa capela era em honra a Nossa Senhora, a grande serva do Senhor, a mais perfeita serva do Senhor. E eles instituíram essa capela chamando-a de Domina Lati, que significa Senhora do lugar. Ela era a verdadeira senhora daquele ambiente. Então, amados irmãos, vejam bem que interessante, nesses 2 pilares, o desejo daqueles eremitas de servirem realmente a Jesus, mas através deste grande modelo, que era a Virgem Santíssima, que intercedia e os ensinava verdadeiramente como deveriam servir ao Senhor. E esses eremitas, tinham como sinal o escapulário. O escapulário era este sinal do serviço de Deus. E aqui eu queria chamar um irmão, porque também nosso hábito porta esse escapulário. Vem aqui, irmão Felipe, para que vocês entendam que o escapulário que nós levamos não é simplesmente por beleza, mas ele quer ser este sinal. Veja bem, nós temos aqui este escapulário grande, que é sinal do serviço a Jesus por meio da Virgem Santíssima. Então nós temos este escapulário, pode ir lá, Felipe, que também
nos dá este privilégio de estar a serviço de Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. Mas é claro que com estes eremitas, em particular, quando eles foram para a Europa, porque eles foram praticamente expulsos do Monte Carmelo, eles foram para a Europa e lá vários leigos quiseram também participar desta espiritualidade, quiseram também conhecer melhor o Carmelo e quiseram também ter esta proximidade com a Mãe de Deus. Então aí veio-se o quê? Aquele pequeno escapulário, onde os leigos geralmente o levam, para que assim eles possam participar dos mesmos privilégios que os carmelitas tinham. Então, como é que cresceu essa devoção de uma forma um pouco mais conhecida como é hoje na igreja? Teve um fato muito importante. A Ordem do Carmelo estava sofrendo perseguição. Ela estava correndo o risco de ser fechada, por diversos motivos. Porém, um grande santo do Carmelo, chamado São Simão Stock, se colocou em oração e pediu a intercessão de Nossa Senhora. E ali ela apareceu a São Simão Stock e disse essas palavras, que ela seria realmente de proteção para o Carmelo, e ela falou assim: qualquer um que morra portando o escapulário não padecerá no fogo. Ele é sinal de salvação, defensor nos perigos, promessa de paz desta mesma aliança feita através do escapulário. Então veja bem, amados irmãos, Nossa Senhora oferece a sua proteção, a sua defesa, e promete que quem levar o escapulário, quem morrer com o escapulário, não sofrerá as penas do fogo eterno. Será um sinal de salvação, sinal de proteção e sinal de salvação. Então veja bem, Nossa Senhora, nas maiores dificuldades da ordem, ela aparece com o santo escapulário. Então, o que isso tem a nos ensinar? Duas coisas. É claro, a primeira delas, que o escapulário é sinal de serviço. O que isso significa? Que nas maiores dificuldades que nós vivemos, que nós temos, o caminho qual é? É o serviço, é a doação, é se colocar em prontidão para servir o Senhor e sua Mãe Santíssima. Que através desse serviço, ela será assim, utilizará também da sua intercessão para proteger o povo de Deus, para proteger quem leva o escapulário, e prometendo também que esta pessoa, se realmente no serviço a Deus, através de Maria, não sofrerá as penas do fogo eterno. Então, amados irmãos, a partir desse momento, muitos leigos se aproximam da ordem e dizem: eu também quero ter este privilégio. E um dos meios que a ordem encontrou para também difundir esses privilégios foi através do pequeno escapulário, onde eles levavam. É claro que não levavam aquele escapulário grande, como vocês viram aqui do Frei, mas levavam este escapulário pequeno. E depois se passaram, não muito tempo, mas 70 anos, e nós temos agora um Papa, que recebeu também uma revelação de Nossa Senhora do Carmo. E este Papa se chama João 22. Isso no ano de 1322. Então Nossa Senhora aparece para ele e lhe faz uma outra promessa do escapulário. Esta promessa foi: Nossa Senhora o diz: eu, Mãe de misericórdia, livrarei do purgatório e levarei ao céu
no sábado, após sua morte, os que houverem portado o meu escapulário. Aqueles que portam o meu escapulário, eu os livrarei do purgatório no primeiro sábado que antecede a sua morte. Então vejam bem, então esse foi um grande privilégio que Nossa Senhora quis conceder à ordem, mas é claro, a todos, porque a devoção também se difundiu, que é chamado, a indulgência sabatina. Aqueles que levam o escapulário de Nossa Senhora, se estiverem no purgatório, serão libertos no primeiro sábado. Então aí se começou esta devoção dos sábados também, dedicados a Nossa Senhora, em particular através do escapulário. Então vejam bem, são grandes privilégios. E depois desse tempo, grandes santos sempre portavam o escapulário, sempre levavam o escapulário e divulgavam também a sua devoção. E nós carmelitas, é claro, nós temos essa missão também de divulgar o uso do escapulário. Se existe um tempo muito propício de se usar o escapulário, é justamente na festa, na solenidade de Nossa Senhora do Carmo. Então veja bem, amados irmãos, assim a devoção cresce, não somente no Carmelo, mas diante de todo o povo de Deus. E com certeza, se você de casa ainda não leva o escapulário, busque, porque com certeza é um grande privilégio. E na igreja o escapulário se tornou, sim, um sacramental, ou seja, aquilo que tem o selo da igreja como sinal, sim, de devoção e de privilégio de Nossa Senhora. Então, são estes dois grandes privilégios que o uso do escapulário concede àquele que o leva, que é justamente a perseverança até a morte, no serviço de Nossa Senhora, de maneira que não sofra as penas do inferno, e também que Nossa Senhora o liberte, caso ele se encontre no purgatório, no primeiro sábado. Amados irmãos, então veja bem, isso de forma resumida, um pouco da história de Nossa Senhora do Carmo e também do seu escapulário, que é essa devoção tão querida de tantas pessoas, em particular dos carmelitas. Mas aqui é interessante que nós entendamos também as obrigações. O escapulário não é um amuleto mágico que você coloca e pronto, já estou salvo, posso fazer o que me dá na telha. Não, não é isso. O escapulário, como nós vimos, é sinal antes de tudo do quê? De serviço. Viver em obséquio de Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Então, este é o principal dever daquele que leva o escapulário. Eu quero viver no serviço de Deus. Então veja bem, os carmelitas viam em Nossa Senhora o modelo de serva, o modelo daquela que viveu toda inteiramente ao serviço do Senhor. Então aquele também que leva o escapulário deve buscar imitar as virtudes de Nossa Senhora. E é claro que o escapulário conta também com a sua proteção. Mas eu devo estar, sim, realmente convicto que através do escapulário eu também quero me colocar ao serviço do Senhor. Eu quero me colocar de todo o coração naquilo que o Senhor me pede, buscando também imitar a Virgem Maria. Então, amados irmãos, é muito interessante nós pararmos para pensar que na maior dificuldade da ordem, no seu momento de tribulação, onde a ordem sofria, onde ela poderia ser fechada, Nossa Senhora aparece e lhe confia o escapulário, para nos ensinar que também na nossa vida nós teremos sim e temos nossas dificuldades, temos as nossas tribulações, temos os nossos conflitos, mas o caminho é o serviço, o caminho é a doação, o caminho é o sair de si mesmo. Quantas pessoas que na vida só sabem remoer os próprios problemas,
os seus remorsos, os seus traumas, e achando que isso vai resolver alguma coisa. Não. O caminho é sair de si mesmo. E é isso que o Evangelho nos ensinou. Amados irmãos, vejam bem o que Jesus nos disse. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, as suas dificuldades, aquilo que são também os nossos desafios, e enfim, a cruz pode ser muita coisa. E ele continua: quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Amados irmãos, o escapulário é este sinal de serviço, é este desejo de viver aquilo que nós ouvimos de Jesus. É o sair de si, é o se colocar a serviço do outro. Hoje nós vivemos em uma geração que é o contrário disso. É uma geração que quer o consumo, é uma geração que quer viver simplesmente para si mesmo. Eu estou no centro de tudo, façam as minhas vontades. E é claro, aí não tem solução. Mas, amados irmãos, ouvindo a palavra de Jesus, vendo o exemplo de Nossa Senhora, você que leva o escapulário, você que deseja também esta bênção de Deus, que é este escapulário, saiba disso. O caminho é o serviço, o caminho é a doação. O escapulário, sim, ele é uma ajuda, ele é um sacramental, mas também ele não é simplesmente um amuleto que vai transformar a minha vida. Mas ele é sim esta fonte de graça que Deus nos concedeu através de Nossa Senhora, para que nós possamos viver como ela viveu, inteiramente dedicada ao Senhor. Então peçamos esta graça a Nossa Senhora, peçamos sim que Jesus venha com a sua mão poderosa e nos ajude sim a segui-lo. E com certeza, com Nossa Senhora, este caminho se torna, não vou dizer mais fácil, mas com certeza se torna uma força maior, porque ela é a nossa mãe que intercede por cada um de nós.